E finalmente, depois de muito tempo, trazendo de volta a saga da cronologia do Arrowverse. Fala guerreiros e guerreiras, tudo beleza galera? Aqui é o Z, trazendo para vocês mais um vídeo falando sobre a cronologia do Arrowverse. Estamos na parte 6, tá demorando pra caramba, mas tá avançando. E aqui a gente vai finalmente dar continuidade à terceira temporada de Flash, entrando nas outras séries também da mesma época, abordando principalmente as consequências do Flashpoint, mas ao mesmo tempo trazendo outros elementos que vão bagunçar ainda mais essa linha do tempo. Lembrando que essa timeline, pelo menos por enquanto, está abordando apenas a Terra 1, focando só nas séries que se passam dessa série, a Terra 1 do Arrowverse. Ou seja, por enquanto nós estamos falando de Flash, Arrow e Legends of Tomorrow. Supergirl, que se passa em outro universo, está sendo citado ali meio que nas bordas, mas eu ainda não estou detalhando o que acontece lá, porque é outro universo, logo é outra timeline. Em algum momento eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre a linha do tempo, a cronologia desse outro universo. Mas, por enquanto, estamos só na Terra 1. Sem mais delongas, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar, me acompanhe também nas minhas redes sociais e se você quiser também, me acompanhe também no meu outro projeto que é o Z Games. Valeu? Então bora falar da cronologia do Arrowverse, continuar falando, né? Na linha temporal pré-Flashpoint, existem alguns eventos importantes que aconteceriam caso a timeline não tivesse sido alterada. Após a derrota de Zoom, Barry e Iris começariam um relacionamento. Nessa continuidade, ocorrida sem o Barry ter alterado o passado, os heróis continuaram atuando na equipe do Star Labs, a equipe Flash, até que surge um inimigo extremamente poderoso conhecido como Savitar, o inimigo mais poderoso que os heróis já enfrentaram até então, e que, por alguma razão, tinha muito ódio pelo Flash. E esse ódio é refletido nas suas ações, pois Savitar simplesmente pega a Iris West e a mata na frente de todos. A morte de Iris abalou muito Barry, o colocando numa depressão profunda que o fez se afastar de todos, incluindo Joe e Wally. Savitar continuou voltando para atacar Barry, e durante essas lutas, os poderes gélidos de Caitlin, adormecidos desde a infância, começaram a despertar, e sem saber como lidar com esse poder, Caitlin eventualmente seria dominada pela sua outra personalidade, se tornando a vilã conhecida como Nevasca. Savitar e Nevasca eventualmente se aliam e durante esses confrontos, Nevasca seria presa por Cisco, o que abalou ainda mais a equipe do Flash. Entre 2020 e 2021, numa tentativa de derrotar o Savitar, o Flash decidiu repetir a mesma estratégia que fez com o Zoom, ou seja, ele criou vários remanescentes temporais de si próprio para enfrentar o vilão. Mas Savitar, com sua força, matou todos os remanescentes temporais do Flash, com exceção de apenas um. Eventualmente, Wally West também conseguiu seus poderes de velocista, provavelmente por conta da exposição à força da aceleração que ele teve durante as lutas contra o Zoom. Ele se tornou o Kid Flash, e como Barry continuava abalado por conta da perda da Iris e das constantes derrotas, Wally decidiu enfrentar Savitar sozinho. Nessa batalha, Savitar quebra a espinha de Wally, o deixando paraplégico e catatônico pelo trauma que sofreu. Barry, vendo toda essa situação, decide agir e consegue pegar Savitar de surpresa, lhe dando um golpe derradeiro que aprisionou o vilão dentro da própria força da aceleração. Graças a isso, Savitar supostamente teria sido derrotado de uma vez por todas. Eventualmente, a equipe do Flash consegue se reestruturar, mas nunca mais foram os mesmos. Todos se tornaram mais secos, pessimistas e sombrios. As perdas de Iris, Caitlin e Wally abalaram muito os membros restantes. E quem sofreu mais com tudo isso foi justamente o remanescente temporal do Barry, aquele que sobreviveu à luta contra o Savitar. Basicamente, existiam dois Barrys na equipe do Flash agora, mas como todos sabem que um deles é um remanescente temporal, os membros da equipe do Flash não tratavam o remanescente temporal como um igual. Mesmo assim, a equipe durou por algum tempo, chegando até mesmo a enfrentar Clifford DeVoe, que se tornou o vilão conhecido como Pensador, derrotando ele com muita dificuldade. Mas mesmo depois desse tempo, a convivência não tornou melhor a relação que os outros membros tinham com o remanescente temporal do Barry. Se sentindo excluído e desprezado pelos demais, o amor que essa versão do Barry sentia por todos eles começou a se transformar em ódio. Com a sua saúde mental abalada por conta disso, o remanescente temporal passou a querer preencher esse vazio, e isso foi se desenvolvendo até se tornar uma vontade distorcida de se tornar simplesmente um deus. Dessa forma, o remanescente temporal viajou ao passado e lá ele encontrou a lendária Pedra Filosofal, a qual ele usou para aumentar os seus poderes.
Mais rápido e forte do que nunca, eventualmente o remanescente temporal adotou para si o nome do deus hindu do movimento, se tornando assim o próprio Savitar. Dessa forma, começamos um loop temporal, onde Savitar voltaria ao presente para enfrentar o próprio Barry e mataria a Iris na frente dele. Eventualmente, o Flash criaria remanescentes temporais para derrotar o Savitar e o vilão mataria todos, menos um, para garantir a sua própria existência. Enfim, depois de muitas batalhas, Savitar seria aprisionado pelo Flash dentro da Força da Aceleração. Uma vez preso na Força da Aceleração, Savitar vivenciou em um eterno loop os momentos mais dolorosos da sua vida. E isso só serviu para aumentar ainda mais o seu ódio. Ao mesmo tempo, talvez graças aos poderes da Pedra Filosofal, Savitar também conseguiu, de alguma forma, espalhar a sua influência através não só da linha do tempo, mas do multiverso. A lenda de Savitar começou a se espalhar, gerando um mito de que Savitar foi o primeiro e mais poderoso de todos os velocistas. Através do poder da Pedra Filosofal, Savitar também passaria a manipular pessoas que teriam contato com a pedra em determinados pontos da história. Essas pessoas se tornariam seus representantes no culto do Savitar, sendo conhecidos como Alquimia. Tudo isso era uma forma de tentar encontrar uma maneira de escapar da Força da Aceleração. Eventualmente, enquanto ainda estava preso, Savitar sente uma mudança brusca na própria linha do tempo. Ele estava sentindo as alterações feitas pelo Flash ao criar a linha temporal do Flashpoint. E Savitar viu isso como uma oportunidade. Como ele estava dentro da Força da Aceleração, ele não foi afetado pelas mudanças. Logo, ele simplesmente observou os pontos chaves que foram alterados com essa mudança da timeline, principalmente as mudanças que afetaram o próprio Barry. E quando o Flash, com a ajuda do Flash Reverso, finalmente restaurou a linha do tempo à sua normalidade no ano de 2016, Savitar começou a preparar o seu movimento para escapar da Força da Aceleração. E isso nos leva aos eventos da terceira temporada do Flash, da quinta temporada de Arrow e da segunda temporada de Legends of Tomorrow. Após desfazer a linha temporal do Flashpoint, Barry aos poucos ficaria sabendo das mudanças que essas enormes alterações temporais causaram, mesmo com ele desfazendo as alterações temporais. Para começar, por conta de todos esses eventos, a versão de Eobard Town, que estava na linha temporal do Flashpoint junto do Barry, continuou existindo. E como a existência do Flash Reverso precisa ser preservada para que essa linha do tempo continue seu curso, esse Town que vivenciou os eventos do Flashpoint se tornou um remanescente temporal, já que a trajetória dele foi alterada. Ou seja, esse Town do Flashpoint é um remanescente temporal vivendo a parte do que acontece na linha temporal normal, enquanto outra versão dele próprio continuou vivenciando tudo o que deveria vivenciar. Mas como a existência desse remanescente temporal é uma ameaça à própria linha do tempo, ele começou a ser perseguido pelos fantasmas temporais. Outros eventos aconteceram e que afetaram os próprios heróis. Caitlin começou a despertar os seus poderes gélidos. A princípio, acreditando que era uma causa atrasada da explosão do acelerador de partículas, Caitlin esconde isso dos companheiros por sentir algo estranho dentro de si. O irmão de Cisco, Dante Ramon, acabou morrendo em um acidente de carro. Triste com isso, Cisco pediu para o Barry voltar no tempo e o Flash se recusou, afirmando ser muito arriscado. E isso abalou a amizade deles. O que também foi alterado é que Iris continua sem falar com seu pai, furiosa com ele por ter escondido dela que a sua mãe ainda estava viva. Ao contrário da versão anterior da linha do tempo, onde Iris perdoou o pai bem mais rápido. Fora isso, no seu trabalho, Barry agora tinha um parceiro, o Julian Albert, que não parece gostar muito do Barry e nem sabe que ele é o Flash. E eles já trabalhavam juntos há cerca de um ano. Mas talvez uma das mudanças mais drásticas tenha acontecido não na equipe do Flash, mas na equipe do Arqueiro, já que na versão anterior da linha temporal, John Diggle e Layla Michaels tiveram uma filha, a quem eles batizaram de Sarah em homenagem à até então falecida Sarah Lance. Porém, com as mudanças causadas pelo Barry, ao invés de ter uma filha, Diggle e Layla tiveram um filho, a quem eles batizaram de John Diggle Jr. Enquanto tudo isso acontecia, o grupo de Rip Hunter, que agora adotou o nome Lendas, é surpreendido pela chegada de Rex Tyler, o Homem-Hora, vindo diretamente do passado para alertar os heróis a não começarem sua empreitada de proteger a linha temporal. Porém, logo depois de dar esse alerta, o Homem-Hora simplesmente desaparece. Aparentemente, alguma mudança na linha do tempo o apagou daquela linha temporal. E talvez por causa disso, que os Lendas decidiram que devem sim começar a defender a linha do tempo no lugar dos Mestres do Tempo. Dessa forma, eles começam as suas atividades pela timeline. Uma das suas primeiras missões foi no ano de 1637, onde eles enfrentam assassinos que usavam tecnologia que claramente não deveria existir naquela época.
Esses erros na linha do tempo que eles passaram a combater são chamados de aberrações temporais. Em meio a essas missões entre as diversas épocas, Rip recebeu uma mensagem do próprio Barry Allen, mas vinda do ano de 2056. E nessa mensagem, Barry explica que vai haver uma guerra em Central City no futuro, e que ele acidentalmente mudou a linha do tempo ao criar o Flashpoint. Porém, os lendas não foram afetados porque eles estavam fora da linha do tempo nesse período. Eventualmente, eles vão parar no ano de 1942, a exata mesma época de onde veio o Homem-Hora. E lá, eles tentam impedir os nazistas de criarem uma bomba atômica e atirarem ela contra Nova York, já que, segundo a história, a bomba atômica deveria ser construída pelos cientistas americanos e lançada contra Hiroshima e Nagasaki em 1945. Inclusive, Damien Darhk estava envolvido nessa confusão, o que faz Sarah querer enfrentá-lo mais uma vez, já que foi Damien Darhk quem matou a sua irmã Laura Lance no presente. Os lendas chegaram a abduzir o próprio Albert Einstein porque acreditavam que ele seria o cientista que seria sequestrado pelos nazistas para construir a bomba. Mas além dele, a sua ex-esposa Meliva também era uma cientista especializada em física, e foi ela quem foi obrigada a construir a bomba atômica. Toda essa confusão terminou na bomba sendo construída, e para impedir que ela atingisse Nova York, Rip Hunter usou a própria Wave Rider para se chocar contra a bomba. Para evitar que seus companheiros fossem mortos na explosão, Rip transporta eles para pontos aleatórios da linha do tempo. O único que não consegue ser transportado é Mick Rory, pois depois das lutas que aconteceram, ele ficou tão ferido que um salto temporal seria perigoso para ele. Porém, infelizmente, o choque com a bomba atômica não destruiu a Wave Rider, apenas a deixou bastante danificada. E os reparos poderiam durar anos. Dessa forma, Rip coloca Mickey em sono criogênico, preparou mensagens para ajudar os lendas a se reagruparem e decidiu ele próprio partir para outro ponto da linha temporal. A única coisa que ele levou consigo foi um pedaço que ele possuía da Lança do Destino. Isso porque, antes mesmo de formar o grupo que agora é chamado de Lendas, o Rip Hunter percebeu que os Mestres do Tempo não eram mais confiáveis, e como uma medida preventiva, ele viajou para o ano de 1956 para recuperar a Lança do Destino, que estava prestes a ser encontrada. Ele recebeu a ajuda da Sociedade da Justiça e conseguiu encontrar a lança. Para garantir que ninguém botasse as mãos nela, Rip e a Sociedade da Justiça quebraram a lança em 4 pedaços, e cada um desses pedaços ficou com alguém diferente. Cada membro da Sociedade da Justiça que ficou com uma peça foi enviado para uma época diferente para garantir a proteção desse pedaço da lança. Dessa forma, Courtney, a Stargirl, foi parar no ano de 507. Charles McNider, o Doutor Meia-Noite, foi para o ano 3000. E Henry Haywood, o Comandante Gladio, foi parar no ano de 1965. A ida de Henry para os anos 60, inclusive, o obrigou a se separar da sua família. E por consequência, o seu filho Hank Haywood cresceria sem seu pai. A última peça ficou com o próprio Rip Hunter, que depois disso começou a sua empreitada para eliminar Vandal Savage, o que resultou na formação dos Lendas e tudo o que aconteceu até agora. E é por isso que ele levou o pedaço da Lança do Destino consigo quando saiu da Wave Rider. Porém, algo dá errado no seu salto temporal e Rip acaba se perdendo na linha do tempo. De volta ao presente, em Central City, surge um novo Alquimia. Savitar, através desse Alquimia, começa a procurar pelas pessoas que, na linha temporal do Flashpoint, se tornaram meta-humanos, mais especificamente inimigos do Flash. Ele se aproxima de Edward Clarice e, usando a Pedra Filosofal, restaura as memórias e os poderes dele da outra linha do tempo. Dessa forma, Edward se transforma no rival. Eventualmente, o Flash encontra o rival e fica surpreso ao ver que ele surgiu nessa linha do tempo também, e com as mesmas memórias do Flashpoint. Ele o enfrenta, mas o rival acaba escapando. Diante de tudo o que está acontecendo, Barry decide tentar consertar as coisas viajando no tempo mais uma vez, mas ele é impedido pelo Jay Garrick. De alguma forma, Jay percebeu as mudanças na linha do tempo da Terra 1 diretamente da sua própria realidade, a Terra 3, e decidiu ir para lá e impedir o Barry de fazer alguma besteira. Os dois Flashes vão parar no ano de 1998, onde Jay explica ao Barry que ele próprio já fez algo semelhante na sua realidade. Ou seja, Jay já viajou ao passado para tentar reverter algo de ruim que aconteceu com ele. Jay explica que alterar o passado é uma bola de neve, e uma vez que a alteração é feita, mesmo que você reverta essa alteração em específico, a linha do tempo nunca mais volta a ser como era antes. É tipo um copo quebrado. Você pode colar todas as peças de volta depois que ele quebra, mas ainda assim vão ficar rachaduras. É exatamente isso que está acontecendo com a linha do tempo da Terra 1 depois que o Flash criou o Flashpoint.
Entendendo isso, Barry volta para o seu presente para arcar com as consequências das suas ações, enquanto Jay volta para a Terra 3. Barry conta aos companheiros tudo o que aconteceu relacionado ao Flashpoint. Todos ficam surpresos, principalmente Cisco, que fica ainda mais irritado com Barry ao descobrir que o Barry alterou toda a linha do tempo para salvar a mãe dele, mas ao mesmo tempo ele negou voltar no tempo para salvar o seu irmão. Barry não tem memórias desse pedido do Cisco, mas mesmo assim ele continua a negar, principalmente agora que ele sabe das consequências que é alterar a linha temporal. Isso tudo faz a equipe do Flash ter a fé abalada no amigo. Sozinho, Flash enfrenta o rival novamente e no processo descobre que foi o Alquimia quem restaurou as memórias dele sobre o Flashpoint. Ele tem problemas na luta, mas nesse meio tempo, a equipe Flash decide dar um voto de confiança no amigo, entendendo que ele não tinha a intenção de causar todas aquelas mudanças. Inclusive, ao entenderem isso, Iris e Joe se reconciliam. Dessa forma, Cisco parte para ação e ajuda o Flash a derrotar o rival. Clarence é preso e agora os heróis têm como objetivo encontrar o Alquimia e impedir que ele desperte mais Meta-Humanos do Flashpoint, além de descobrir os seus objetivos. Na prisão, Clarence é morto por Savitar, que absorve a sua energia para ficar mais perto de se libertar da força da aceleração. Em Star City, Oliver Queen se tornou prefeito da cidade depois da morte de Ruve Adams, e de ele ter liderado os cidadãos durante a batalha final contra Damien Dark. Tia, apesar de ter se aposentado da vida de vigilante, continuou na cidade e agora trabalhava com Oliver, sendo a sua chefe de gabinete. Enquanto começa seu mandato como novo prefeito da cidade, Oliver recebe a visita inusitada de um historiador chamado Nate Heywood. Nate considera a si próprio um detetive do tempo, investigando pontos específicos da história para resolver mistérios. E nessas suas investigações, Nate gerou um interesse em vigilantes. Graças a isso, Nate conseguiu deduzir a identidade secreta do Arqueiro Verde como sendo Oliver Queen. Mas não apenas isso. Em suas pesquisas, Nate percebeu vários pontos da história que tinham a presença de um certo grupo de vigilantes viajantes no tempo, que ele logo identificou como sendo os Lendas. Porém, Nate percebeu que alguns pontos da história estavam mudando, o que significa que os Lendas poderiam estar em perigo. E ao perceber isso, ele decidiu pedir ajuda ao Oliver para eles tentarem encontrar e resgatar os Lendas. Uma vez que Nate, a essa altura do campeonato, já sabia que antigos aliados do Arqueiro, como Sarah Lance e Ray Palmer, faziam parte dessa equipe. Dessa forma, os dois seguem as pistas encontradas por Nate e descobrem sobre a tentativa dos nazistas de atirar uma bomba nuclear em Nova York no ano de 1942. Graças a isso, eles seguem os rastros e descobrem a Wave Rider submersa no fundo do oceano próximo a Nova York desde aquela época. E dentro dela, eles despertam Mick Rory, que estava em sono criogênico desde aquele incidente. Depois de se recuperar e contar aos dois o que aconteceu, Mick e Nate decidem embarcar numa jornada para localizar e resgatar os demais Lendas através da linha do tempo, enquanto Oliver voltou para Star City, onde retoma suas atividades como prefeito. Usando os conhecimentos históricos de Nate, eles encontram Ray Palmer na pré-história, Sarah Lance durante a caça às bruxas em Salem, e a dupla Martin Stye e Jax Jackson na Europa medieval. E assim, com todos resgatados, os Lendas se reagrupam. O único que eles não conseguem localizar é Rip Hunter. Dessa forma, para evitar a aberração temporal que causou toda aquela confusão, o grupo, agora tendo Nate como membro, volta para o ano de 1942, mas antes de toda a situação com os nazistas e a bomba acontecer. Eles vão até Albert Einstein e fazem ele declarar ao público sobre a existência da sua ex-esposa. E assim, a ex-esposa de Einstein, Mileva Merrick, também é reconhecida como um gênio e passa a ser protegida pelas autoridades, evitando assim que os nazistas a sequestrassem e ela construísse a bomba atômica. A história foi protegida e os Lendas estavam prestes a deixar aquele período, mas é aí que eles são confrontados pela própria Sociedade da Justiça da América, que nesse período nunca os encontraram e queriam saber quem eles eram. O grupo era formado por Manto Negro, Comandante Gladio, Stargirl, Doutor Meia-Noite, a Vixen, a Maya Dewey e o seu líder, o Homem-Hora. As duas equipes têm grandes divergências, principalmente porque a Sociedade da Justiça não acreditava na história dos Lendas virem do futuro. Lembrando que, como essa equipe vem de um período antes de conhecê-los, o Rex Tyler, que está diante deles, ainda não vivenciou os eventos que fizeram ele viajar para o futuro e encontrar os Lendas em 2016. Nate, em especial, fica mexido por estar diante do Comandante Gladio, que é o seu próprio avô. Mas nessa época, Henry Heywood ainda não teve filhos, logo era difícil ele acreditar que sequer teria netos. Enfim, as divergências terminam quando a Sociedade da Justiça é convocada para lidar com a ameaça do general nazista Baron Krieger, que tinha em sua posse um grande artefato chamado de Amuleto Askara. Porém, os Lendas também decidem interferir quando percebem que a existência do próprio Nate estava em risco, o que significa que algo na história foi alterada que resultaria
influenciaria na morte da Sociedade da Justiça naquele conflito. Sendo assim, os lendas se aliam com a Sociedade da Justiça para enfrentar o Barão Krieger e os nazistas. Eles não sabiam, mas as alterações foram feitas pelo Flash Reverso, que foi para aquela época para obter o amuleto Ascara, oferecendo em troca dele um soro que transformava o Barão Krieger em um super soldado. Os heróis conseguem derrotar o vilão e obter o artefato, mas durante essa batalha, Nate ficou gravemente ferido e quase morreu. Mas ele foi salvo quando Ray usou no Nate uma amostra do mesmo soro que transformou o Krieger em super soldado. E assim, Nate é salvo da morte. A linha do tempo também é salva, e os lendas se preparam para ir embora daquela época. Inclusive, durante essa missão, Sarah se mostrou uma líder capaz e é nomeada a nova líder dos lendas, pelo menos enquanto Rip está ausente. Mas pouco antes dos lendas irem embora, o Homem-Hora estava guardando o amuleto quando ele é atacado pelo Flash Reverso. O vilão pega o amuleto e mata Rex Tyler, deixando aquela época logo em seguida. A Vixen encontra Rex pouco antes dele morrer e em suas últimas palavras ele fala que foi morto por um viajante no tempo. Isso faz a Maya acreditar que Rex foi morto pelos lendas. Buscando vingança, a Vixen invade a Wave Rider para atacar os lendas pela morte do Rex. E dessa forma, com Vixen entrando clandestinamente na nave, os lendas deixam o ano de 1942. Apesar da morte do Homem-Hora e o desaparecimento da Vixen, a Sociedade da Justiça continuou existindo e atuando como super-heróis. Em 1951, as atividades da Sociedade da Justiça durante a Guerra Fria chamam a atenção de uma raça de alienígenas chamadas de Dominators, que começaram a ficar de olho nos meta-humanos da Terra para garantir que eles não sejam uma ameaça para eles. Em 1956, ocorreria o encontro da Sociedade da Justiça com Rip Hunter, mas não o Rip Hunter do presente, e sim o Rip Hunter de antes de formar os lendas. Como já foi dito, Rip já não tinha a confiança dos Mestres do Tempo, então ele viajou para aquela época para pegar a Lança do Destino e escondê-la. Acontece que a Lança do Destino tem o poder de alterar a realidade. Então, nas mãos de alguém mal intencionado, como os Mestres do Tempo e Vandal Savage, a lança seria uma grande ameaça. A Sociedade da Justiça é enviada para uma missão na cidade de Lipsia, na Alemanha. O único que não estava presente é o Manto Negro, que meio que foi removido da equipe por conta dos preconceitos da época, já que ele se revelou como homossexual. E por conta disso, apenas o Dr. Meia-Noite, Stargirl e o Comandante Gladio foram para essa missão e encontraram Rip Hunter. E conforme dito, Rip dividiu a Lança do Destino em 4, entregando uma parte para cada membro da Sociedade da Justiça e enviou cada um para uma época diferente, ficando com a quarta peça para si próprio. Isso tudo antes dele partir para sua missão de eliminar o Savage, o que o levaria a recrutar os outros heróis e formar os Lendas. Em 2016, de volta a Star City, Oliver inaugurou uma estátua da Canário Negro, prestando homenagem à falecida Laurel Lance. Tia, eventualmente, também encontra o ex-capitão Quentin Lance, que passou por momentos difíceis depois da morte de Laurel, e como uma forma de ajudá-lo em seu recomeço, Tia oferece a Quentin o cargo de vice-prefeito da cidade. E Oliver, apesar de relutante a princípio, decide aceitar, também lhe dando um voto de confiança por tudo que passaram juntos. Dentre as pessoas novas em seu gabinete, quem se destaca para Oliver é o promotor Adrian Chase. Oliver e Felicity também não deram continuidade com seu casamento, já que Felicity ficou decepcionada por Oliver ter escondido dela sobre a existência do seu filho William. Com o tempo, Oliver começaria um novo relacionamento com a jornalista Susan Williams e Felicity também começaria a sair com o policial Billy Malone. Ao mesmo tempo, a equipe do Arqueiro agora só é composta por ele e Felicity, e por conta disso não demora muito para Oliver ficar sobrecarregado entre as suas novas responsabilidades como prefeito e as atividades de vigilante. Em contrapartida, outros vigilantes novatos começaram a surgir na cidade, inspirados pelas atividades heróicas do Arqueiro Verde e da equipe do Arqueiro. São eles Renee Ramirez, o Cão de Caça, Rory Reagan, o Retalho, e a já conhecida Evelyn Sharp, que anteriormente atuou brevemente como Canário Negro em homenagem a Laurel Lance. Nesse mesmo período, uma espécie de coalizão de gangues de Star City estava sendo formada sob a liderança de um homem chamado Tobias Church. Diante dessa situação, Oliver, mesmo que relutante, decide recrutar esses novos vigilantes para treiná-los e formar assim uma nova equipe arqueiro. Quem também pede para ser treinado por Oliver é Curtis Holt, que já havia se associado aos heróis durante a luta contra Damien Dark e agora queria realmente fazer parte da equipe. Dessa forma, Renee, Rory, Evelyn e Curtis são treinados pelo Arqueiro Verde e se juntam à equipe do Arqueiro, com Evelyn adotando o codinome Artemis e Curtis inicialmente adotando o nome de Mr. Fair Play, antes de adotar definitivamente o codinome de Senhor Incrível,
em homenagem ao seu lutador de luta livre favorito, Terry Sloane. Enquanto a nova equipe do arqueiro busca se ajustar, Felicity descobre que Rory Reagan é um sobrevivente da destruição da cidade de Raven Rock, a cidade destruída por uma ogiva nuclear lançada por Damien Dark. Acontece que Rory sobreviveu à explosão graças aos retalhos de Devarim, uma entidade de cerca de 2000 anos de idade que absorve as almas das pessoas mortas em seus retalhos. Devarim escolhe seus hospedeiros para poder se alimentar, e o portador dos seus retalhos antes de Rory era o pai dele. Com a destruição de Raven Rock, o pai de Rory passou os retalhos ao filho para salvá-lo da morte. Nisso, todos os habitantes de Raven Rock não apenas foram mortos na explosão, como todos tiveram suas almas absorvidas pelos retalhos que agora pertenciam ao Rory. Desde então, Rory se tornou o vigilante retalho, buscando vingança pela morte de sua família e a destruição da sua cidade. Porém, o que ele não sabia é que a bomba que atingiu Raven Rock estava na verdade programada para atingir a cidade de Monument Point, e foi Felicity quem redirecionou ela para Raven Rock, pois assim seria um número menor de vítimas da explosão que já não era possível impedir. Depois de muita hesitação, Felicity decide contar isso ao Rory, que fica abalado ao perceber que estava trabalhando com a responsável pela maior tragédia de sua vida. Ao mesmo tempo, uma espécie de novo vigilante aparece em Star City, um mais violento e brutal que se autodenomina Prometheus. Enquanto tudo isso acontecia, Deagle tinha voltado ao exército depois que deixou a equipe do arqueiro. Porém, enquanto liderava uma operação no exterior, Deagle acabou se envolvendo com soldados corruptos que decidiram usá-lo como bode expiatório das suas atividades criminosas. Deagle é preso injustamente, mas decide aceitar isso, ainda se culpando por ter matado o seu próprio irmão. Porém, vendo que aquilo só ia condenar Deagle enquanto os corruptos estavam avançando em seus planos, Layla pede a ajuda de Oliver para resgatar o marido. Oliver resgata Deagle, que é convencido de que deveria espiar pelos seus crimes de outra forma. Assim, eles acabam com as atividades dos corruptos. Deagle acaba retornando à equipe do arqueiro, já que agora ele é, aos olhos dos militares, um fugitivo. Uma verdadeira campanha contra a coalizão liderada por Tobias Church acontece em Star City, tanto por parte da equipe do arqueiro como por parte das autoridades legais lideradas pelo promotor Adrian Chase. Nesse meio tempo, Rory decide deixar o seu passado para trás e trabalhar com Felicity depois de tudo. Diante de todas as dificuldades que Church estava dando, Oliver solicita a ajuda de Christopher Chance, o alvo humano, para se disfarçar dele e assumir o seu lugar na prefeitura, enquanto o verdadeiro Oliver atuaria como arqueiro verde em tempo integral para acabar com as atividades criminosas de Church. E no final, a equipe do arqueiro consegue derrotar e prender Tobias Church de uma vez por todas. Porém, Church seria encontrado e morto pelo Prometheus. Em Central City, a equipe do Flash logo descobriria que o rival não seria o único a receber poderes vindos da linha temporal do Flashpoint. Eles enfrentariam outros meta-humanos como o Magenta e o Sombra. Ao mesmo tempo, os heróis recebem a visita do Harry e da Jessie Wells da Terra 2. Acontece que Jessie, depois das várias exposições à matéria negra durante os conflitos contra o Zoom, acabou despertando super velocidade e agora também era uma velocista. Dessa forma, ela passa a ser treinada pelo Barry e adota o antigo uniforme da trajetória como dela, se tornando assim a super-heroína Jessie Quick, que também era o apelido que o seu pai lhe deu. Harry ficou com a equipe por um tempo e durante esse período Jessie começaria um relacionamento com Wally. Eles também lutariam juntos contra o casal Sun Scudder e Rosa Dillon, que eram associados de Leonard Snart antes do Capitão Frio se juntar aos Lendas. Eles também tinham sido atingidos pelo acelerador de partículas e se tornaram meta-humanos, Scudder sendo capaz de manipular espelhos e Dillon sendo capaz de gerar vertigem nas pessoas. Eles ficaram conhecidos como Mestre dos Espelhos e Peão, respectivamente. Depois de um pouco de dificuldade, os heróis derrotam a dupla. Logo depois dessa batalha, Harry decide que deveria voltar para a Terra 2. Mas como os heróis achariam uma boa ter o Harry na equipe, ele sugere que eles busquem outro Harrison Wells através do multiverso. Depois de um pouco de busca e de conhecerem várias versões do Wells de outros universos, eles decidem recrutar o Harrison Wells da Terra 19, conhecido como H.R. Wells. E assim, com o H.R. assumindo o lugar do Harry na equipe e o treinamento de Jessie relativamente avançado, Harry e Jessie voltam para a Terra 2. Ao mesmo tempo, ver Jessie se tornando uma velocista deixa Wally meio desconfortável, já que ele também passou pelas mesmas experiências durante a luta contra o Zoom e não teve nenhum poder despertado até o momento. É aí que ele começa a ter visões sobre a sua outra vida na linha temporal do Flashpoint. Caitlin começa a perder cada vez mais o controle dos seus recém-despertados poderes, e o Joe começa a conhecer melhor a advogada Cecile Horton.
Wally fica cada vez mais afetado pela influência do Alquimia, e apesar de sofrer com isso, Wally sugere que eles usem isso para tentar atrair o vilão. Dessa forma, uma operação conjunta com a SWAT acontece, mas no final, essa luta termina com Wally usando a Pedra Filosofal do Alquimia para despertar os seus poderes, o que faz ele ser aprisionado em um tipo de casulo. Mas depois de toda essa energia acumulada, o despertar dos poderes do Wally vindos do Flashpoint foi o que restava para Savitar finalmente se manifestar, apesar de ainda preso na força da aceleração. Savitar enfrenta o Flash e o derrota facilmente com a sua grande super velocidade, mas Savitar acaba sendo obrigado a recuar por conta da interferência da equipe do Flash. A partir daí, os heróis passam a procurar descobrir o que está acontecendo e quem é o Savitar. Nesse meio tempo, os heróis descobriram também que H.R. Wells, ao contrário de outras contrapartes, não é um cientista nem um gênio. Ele é basicamente um coach e um novelista. Na Terra 19, H.R. fundou o Star Labs ao lado do seu sócio, chamado Randolph Morgan, mas Randolph era o verdadeiro cientista, enquanto H.R., por conta do seu carisma, acabou se tornando o rosto da empresa, com todos achando que ele era o gênio. Durante esse período, H.R. até mesmo ajudou o Flash da Terra 19 durante um evento que ficou conhecido como Guerra Mundial M em sua realidade. Mas eventualmente, a farsa foi descoberta e H.R. perdeu toda a sua credibilidade. O motivo dele ter decidido ajudar os heróis da Terra 1 é porque ele não apenas queria se redimir, como ele queria ter experiências reais para escrever um novo livro e provar o seu valor a todos do seu universo. Apesar de relutantes, os heróis decidem deixá-lo permanecer na equipe. No meio das suas investigações, Caitlin volta a perder o controle dos seus poderes e finalmente revela ao resto da equipe sobre o que está acontecendo com ela. Cisco, usando seus poderes vibracionais, vê o futuro e tem visões dele enfrentando a Caitlin. Barry também revela acreditar que o despertar desses poderes da Caitlin também foram consequências das alterações temporais que ele causou. Isso tudo faz Caitlin se revoltar, então ela parte em uma caçada cega pelo Alquimia e o Savitar, na esperança de usar a Pedra Filosofal para se livrar dos seus poderes. Nesse processo, ela acaba sequestrando Julian Albert, o atual e nada amigável parceiro de Barry na delegacia, para forçá-lo a ajudá-la nessa busca. Isso porque Julian pesquisava sobre a Pedra Filosofal. Mas toda essa situação acaba terminando num confronto de Caitlin com o Flash e o Vibro. Apesar de quase matá-los, Caitlin acaba conseguindo recuperar o controle de si e recuar. Wally finalmente desperta os seus poderes, mas por conta dele ter saído do casulo de forma prematura, eles ainda estavam fracos. Julian é solto, mas parece que ele não é totalmente inocente, já que ele é o próprio Alquimia. Acontece que, depois que a linha temporal foi restaurada depois do Flashpoint, Savitar começou a usar a sua influência em Julian, já que Julian tinha perdido a sua irmã aos 20 anos de idade e ficou obcecado em encontrar a Pedra Filosofal para trazê-la de volta. Ele encontrou a Pedra Filosofal durante uma expedição na Índia em 2012, mas nisso ele acabou sucumbindo ao controle de Savitar, que através da Pedra Filosofal passou a constantemente manipular as ações de Julian, transformando ele no Alquimia. Julian nem sabe que é o Alquimia. Tudo o que ele sabe é que ele constantemente tem apagões que ele não sabe explicar o motivo. Em Star City, a nova equipe do Arqueiro agora tem que lidar com Prometheus, que começa a fazer uma série de assassinatos aparentemente como uma forma de provocar o Arqueiro Verde. Dessa forma, o grupo investiga e Oliver nota certos padrões que se assemelham à época que ele atuava como o Capuz, ou seja, quando ele caçava os alvos da lista e matava todos os seus oponentes. Ele passa a acreditar que Prometheus possa estar em busca de vingança por alguém que Oliver matou da lista. De quebra, Oliver revela aos novatos de que ele não apenas é o Arqueiro Verde, como já foi o Arqueiro e o Capuz antes disso, e que toda aquela história do Roy Harper ser o Arqueiro foi forjado por eles. Isso pegou todo de surpresa, pois eles não chegaram a fazer essa associação, fora que eles não gostaram de saber que Oliver já foi um assassino. Isso pegou principalmente a Artemis de surpresa, já que ela simplesmente odiava o Capuz e não o considerava um herói. Com isso, os heróis acabam conseguindo traçar as atividades do Prometheus até ele e o enfrentam pela primeira vez. E nesse confronto, Artemis acaba se aproximando dele. Artemis não consegue mais aceitar trabalhar com Oliver depois que descobriu que ele era o Capuz. Ela agora o considera um falso herói. Dessa forma, ela passou a se aliar ao Prometheus, atuando dentro da equipe do Arqueiro como uma infiltrada. Pouco tempo depois, outro vigilante surge em Star City, um que não tem escrúpulos em matar seus oponentes. Ele ficou conhecido apenas como Vigilante, e a equipe do Arqueiro passaria a enfrentá-lo por não concordar com seus métodos. Enquanto tudo isso acontecia, fora da linha do tempo, os lendas agora são obrigados a lidar com a Vixen Amaya Dewey, que invadiu a Wave Rider acreditando que eles mataram o Homem-Hora.
Ao mesmo tempo, Nate consegue superpoderes graças ao soro que recebeu, passando a ser capaz de revestir o seu corpo com algo que parece ser metal fluido. Graças a isso, ele passa a se considerar um super-herói, adotando o codinome Gladio em homenagem ao seu avô. Depois dessa confusão, Sarah explica que eles identificaram as atividades de um viajante no tempo não identificado, que pode muito bem ser o assassino de Rex Tyler. Sarah tenta convencer a Maya a voltar para sua época, mas ela se recusa e decide permanecer com o grupo até eles pegarem o verdadeiro assassino. Nesse meio tempo, Ray e Nate estavam testando os novos poderes do Gladio, mas isso acaba terminando com os dois acidentalmente caindo fora da Wave Rider e caindo por acidente no Japão feudal no ano de 1641. Lá, os lendas vão atrás da dupla e acabam se envolvendo em um conflito entre uma determinada família contra o próprio Shogun Iemitsu Tokugawa. Esse conflito resultou em Ray explodindo seu traje, mas Nate aprendendo a controlar melhor os seus poderes. A família japonesa, formada pelo pai Ichiro e a filha Masako, lutaram ao lado dos lendas usando uma katana da sua família. Depois da vitória, Ray descobriria que Ichiro e Masako são da família Yamashiro, ou seja, eles seriam ancestrais de Tatsu Yamashiro, a heroína Katana. E a katana que eles usaram seria a mesma que Tatsu usaria no presente. Enquanto tudo isso acontecia, Jax e Stein estavam reparando a Wave Rider quando encontraram uma sala secreta com a gravação do Barry Allen de 2056, direcionada a Rip Hunter. Posteriormente, os lendas vão parar nos Estados Unidos do ano de 1863, na época da Guerra Civil Americana, onde um pirata temporal acidentalmente espalhou um vírus que transformou diversas pessoas em zumbis. Enquanto tentam lidar com os percalços da época, incluindo Jax sendo escravizado por conta da sua cor de pele enquanto segue com sua missão, os heróis conseguem encontrar uma cura para o vírus e neutralizá-lo, além de restaurar o andamento da história à normalidade. Posteriormente, os lendas descobririam outra aberração temporal acontecendo em 1987. Acontece que, nessa época, o Flash Reverso formou uma aliança com ninguém menos que um mais jovem Damian Dark. Eles já tinham se aliado na década de 40, já que Damian esteve envolvido com o caso da bomba atômica e os nazistas. E agora Tawny pede ajuda de Damian para conseguir outra relíquia que estava na própria Casa Branca. Os heróis seguem o sinal da aberração temporal até a Casa Branca, onde descobrem o próprio Damian Dark, além de um mais jovem Martin Stein, participando de reuniões com o presidente dos Estados Unidos. Ao ver Damian, Sarah se descontrola e já quis partir para cima, afinal era o assassino da sua irmã, por mais que esse Damian seja de uma época que ele nem conheceu a Canário Negro ainda. De qualquer forma, uma confusão começa na Casa Branca, que resulta em Damian quase matando o jovem Martin Stein, o que colocou o velho Stein em risco de deixar de existir. Sendo assim, os heróis recuam para curar o jovem Stein e salvar a vida dele. Nesse meio tempo, a Maya reencontraria Todd Rice, o antigo herói membro da Sociedade da Justiça conhecido como Manto Negro, e através dele, a Maya descobriria sobre o desaparecimento do resto da equipe em 1956, apesar de Todd não saber exatamente o que aconteceu com os outros heróis. Enfim, Stein se recupera e decide ocupar o lugar da sua versão mais jovem para tentar combater Damian na reunião da Casa Branca. Isso obviamente resultou em outra luta. Durante esse conflito, Sarah acaba contando ao Damian sobre o que acontece em 2016, mais especificamente a morte do Damian pelas mãos do Arqueiro Verde. E isso deixa Damian chocado. No final, Damian consegue o artefato e é levado embora dali pelo Flash Reverso, que também acaba se revelando aos heróis. Sem mais o que fazer naquela época, os lendas decidem partir, mas antes de partirem, eles se despedem do Manto Negro e o Stein aproveita para orientar o seu eu mais jovem a ser mais presente em seu relacionamento com a sua namorada e futura esposa, Clarissa. Enquanto isso, Damian decide prolongar a sua aliança com Tawny, porque agora ele quer mudar a história e evitar a sua própria morte. E dessa forma, os dois vilões passam a viajar no tempo juntos, formando a aliança que ficaria conhecida como Legião do Mal. A próxima missão dos lendas leva eles para o ano de 1874, no Velho Oeste. A aberração da vez é uma estrela que estava sob posse de Quentin Turnbull, o pior inimigo de Jonah Hex. Turnbull pretendia usar o poder dessa estrela para dominar toda a costa oeste do país. Com a ajuda de Jonah, os heróis conseguem conter essa ameaça e recolher a estrela. Ray, inclusive, decide usar essa estrela na reconstrução do seu traje de Electron. De volta ao Wave Rider,
Stein percebe que a sua interação com seu eu do passado pode ter alterado seu presente e começa a ficar preocupado. Coincidentemente, Sarah os alerta de que eles precisam voltar ao ano de 2016, pois os seus amigos precisam de ajuda. E eles precisam mesmo, porque chegamos aos eventos do Mega Crossover Invasão, que reuniu não apenas Flash, Arrow e Legends of Tomorrow, como também a segunda temporada de Supergirl. No presente, em Central City, a equipe do Flash estava treinando o Wally, que ainda estava se acostumando com a sua nova super velocidade. É aí que um meteoro cai na cidade e quando o Flash vai conferir, era uma nave, com diversos alienígenas saindo dela. Layla e a Argus vão para lá para lidar com a situação e em uma reunião com a equipe do Star Labs, Layla explica sobre o que são esses alienígenas. Esses alienígenas são denominados por eles da Argus como Dominators. Aparentemente, a Argus já tinha conhecimento da existência deles, inclusive tendo descoberto que a primeira aparição deles na Terra foi na década de 50, quando os Dominators descobriram sobre a existência dos meta-humanos. Layla não quer a interferência dos heróis nisso, mas o Flash não pretende ficar parado. Diante de uma potencial invasão alienígena, o Flash decide buscar ajuda de outros heróis. Dessa forma, ele vai para Star City, onde ele ajuda o Arqueiro Verde e o Spartan durante uma luta contra o Vigilante. Depois disso, ele explica toda a situação e a equipe do Arqueiro aceita se juntar a essa luta. E para terem ainda mais reforços, Barry contata a Wave Rider para ajudá-los, sendo esse o momento que Sarah avisa os Lendas sobre a ameaça que eles precisam lidar no presente. Fora isso, ele próprio também conhece uma alienígena. Sendo assim, com a ajuda de Cisco, Barry consegue abrir um portal para ir até a Terra 38 recrutar a Supergirl. Foram várias tentativas até acessar a Terra 38, e enquanto vários portais aparentemente aleatórios apareciam para Supergirl e seus aliados, a heroína estava lidando com uma luta contra o Cadmus, que pretendia lançar um vírus em todo o planeta para matar todos os seres não terráqueos, já que a Terra desse universo é habitada por muitos alienígenas, o que causa um certo preconceito. Mas a Supergirl e os seus companheiros conseguiram lidar com a situação. Depois disso, Barry e Cisco finalmente conseguem acessar a Terra 38 depois de muitas tentativas, e o Flash pede a ajuda da Supergirl para lidar com os Dominators. Dessa forma, a Supergirl parte junto do Flash e do Vibro para a Terra 1. Com todos reunidos e devidamente apresentados, os heróis começam a se preparar para enfrentar os Dominators. E nesse meio tempo, Stein e Jax conversam com Barry e Oliver sobre a mensagem que eles encontraram na Wave Rider sobre o Barry de 2056. Ao ouvir a mensagem, Barry explica a eles sobre a criação do Flashpoint e as suas consequências na atual linha do tempo. A princípio, eles decidiram que contariam isso aos outros depois da batalha, mas quando Cisco descobre essa gravação, ele exige que Barry contasse a todos sobre o Flashpoint. Quando Barry conta, muitos dos heróis ficaram indignados, principalmente os Lendas, que se dedicam a manter a linha temporal intacta, e o Deagle, ao descobrir que, antes do Flashpoint, ele tinha uma filha. Saber disso abala a confiança dos heróis no Flash, que até então estava sendo considerado o líder daquele grupo. E falando em mudanças na timeline, Stein decide aproveitar que voltou ao presente para ir até a sua esposa Clarissa, já que ele está percebendo mudanças nas suas próprias memórias, o que significa que as mudanças que ele fez no seu passado realmente afetaram o seu presente. E ao chegar na sua casa, Stein se surpreende ao perceber que, por conta do seu eu mais jovem ter se dedicado mais ao seu relacionamento com Clarissa, eles tiveram uma filha, Lily Stein, que em 2016 já era uma adulta. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos é atacado e capturado pelos Dominators, o que faz a Layla recorrer à ajuda dos heróis. Porém, como eles estavam com dificuldades em confiar no Flash, Barry decide ficar para trás e Oliver decide ficar com ele. Dessa forma, liderados pela Supergirl, os demais heróis partem para resgatar o presidente. Só que era uma armadilha e os Dominators acabam capturando os heróis, provocando lavagem cerebral neles. Controlados pelos Dominators, Supergirl, Nuclear, Electron, Canário Branco, Speed, Spartan e Onda Térmica atacam o Star Labs, forçando os heróis restantes a enfrentar os seus próprios companheiros. Durante essa luta, Cisco e Caitlin identificam um dispositivo que está emitindo ondas para os heróis controlados. Dessa forma, o Flash atrai a controlada Supergirl até esse dispositivo e a engana, fazendo ela destruir o aparelho com a sua própria super força. Com o dispositivo destruído, os heróis voltam ao normal, e como foi o Flash quem o salvou, eles voltam a confiar nele. Porém, antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, um raio atinge Sarah, Tia, Deagle, Ray e Oliver, os fazendo desaparecer. Os 5 heróis foram abduzidos pelos Dominators e postos em uma espécie de coma induzido. Enquanto nesse estado, eles são postos em uma espécie de realidade virtual que projetava como seriam as vidas deles se Oliver nunca tivesse se tornado o Arqueiro Verde. Todos os seus entes queridos, como Robert e Moira Queen, além da Laurel e a esposa do Ray, estariam vivos.
Fora que Oliver e Laurel estariam prestes a se casar, mas conforme eles vão vivenciando esses eventos, suas memórias reais começam a surgir e conflitar com aquela realidade. Ao mesmo tempo, os heróis que não foram abduzidos vão até Star City para tentar usar os poderes do Vibro para encontrar a localização do Oliver e dos outros. Eles percebem que os heróis capturados estão em uma nave, e com a ajuda do cão de caça, do Senhor Incrível e do Retalho, eles buscam formas de traçar a localização exata. Depois de um pouco de dificuldades, eles descobriram que os heróis estavam dentro da própria nave-mãe dos Dominators. Lá, eles aos poucos começam a perceber que estavam em uma realidade falsa e buscam uma forma de escapar. Os Dominators, numa tentativa de mantê-los ali, criam projeções de Malcolm Merlyn, Exterminador e Damien Dark para enfrentá-los, mas os heróis conseguem vencer os seus velhos inimigos e finalmente despertar. Mas apesar de tudo aquilo ter sido uma realidade forjada pelos alienígenas, os heróis conseguiram usar isso como uma forma de rever os seus entes queridos falecidos e fazerem as pazes com as suas próprias perdas. Os outros heróis surgem ali usando a Wave Rider, resgatando Oliver e os demais. Durante esse conflito, os heróis conseguem detectar uma mensagem falada no idioma dos Dominators, e ao traduzi-la, descobrem que eles estão produzindo uma arma, e que a nave principal dos Dominators estava indo em direção à Terra. Os heróis começam a buscar por formas de impedir essa arma. Stein, com a ajuda da sua recém-conhecida filha, consegue fazer engenharia reversa na tecnologia dos Dominators para criar um dispositivo que os ajudaria a lidar com os inimigos. Ao mesmo tempo, Mickey, Nate e Amaya decidem voltar para o ano de 1951 para descobrir o que realmente aconteceu naquele ano envolvendo os Dominators. Cisco e Felicity decidem ir com eles. Nessa época, os Lendas acabam sendo capturados por agentes do governo, e Cisco e Felicity são obrigados a resgatá-los. Nesse processo, eles encontram um Dominator capturado, que revela que o motivo de eles estarem ali era porque eles queriam ter a certeza de que os meta-humanos da Terra não seriam uma ameaça para eles. Na esperança de provar que eles realmente não são uma ameaça, os heróis libertam aquele Dominator que deixa a Terra. Depois disso, eles voltam para o presente. No presente, os heróis são atraídos para uma armadilha feita pelo próprio governo americano. Isso porque, depois do incidente de 1951, os agentes fizeram um acordo com os Dominators para garantir a paz entre eles. Mas o Flash, ao criar o Flashpoint, mostrou aos Dominators a ameaça dos meta-humanos. Então agora o governo pretendia entregar o Flash para os Dominators, na esperança de trazer a paz. Ao mesmo tempo, Cisco, Felicity e os Lendas viram que a sua ida ao passado aparentemente não alterou as coisas. Cisco usa os seus poderes para buscar pelo Dominator que eles conheceram em 1951 e descobre que, ao ser resgatado pelos heróis, aquele Dominator passou a acreditar que os meta-humanos da Terra realmente eram uma ameaça. E por sua influência, os Dominators construíram uma meta-bomba e planejam atirar ela em Central City para eliminar todos os meta-humanos. Cisco então percebe que as alterações que ele fez no passado mudaram o presente para pior, e começa a entender melhor a situação do Barry em relação ao Flashpoint. Enfim, todos concordam em não entregar o Flash aos Dominators. Dessa forma, os heróis enfrentam os alienígenas numa grande batalha. Nessa luta, e usando o dispositivo criado por Stein e os poderes do nuclear, eles conseguem destruir a bomba e acabar com a invasão. E assim, os Dominators são derrotados e deixam a Terra. O mundo estava salvo, e a nova presidente dos Estados Unidos reconhece os erros que o governo cometeu, pedindo desculpas e agradecendo aos heróis. Depois das comemorações, todos os heróis se separam, retornando aos seus respectivos lugares e batalhas. Cisco, inclusive, construiu um dispositivo que abre portais universais. Graças a isso, agora eles poderiam transitar livremente entre a Terra 1 e a Terra 38 quando quisessem. E assim, usando esse novo dispositivo, a Supergirl volta para o universo dela. De volta ao caso do Alquimia e Savitar, Barry se aproveita da nova tecnologia criada por Cisco para viajar para a Terra 3, buscando conselhos de Jay Garrick. Lá, Barry ajuda Jay a derrotar e prender o trapaceiro daquela realidade. Após isso, os dois Flashes voltam para a Terra 1 e, junto do resto da equipe do Flash, trabalham juntos para finalmente localizar e capturar o Alquimia. Dessa forma, eles descobrem que o Alquimia é Julia, e que ele estava sendo manipulado pelo Savitar através da Pedra Filosofal. Savitar, inclusive, começa a tentar manipular Cisco, o persuadindo a usar a pedra para tentar ressuscitar o seu irmão Dante. Mas ao fazer isso, Cisco liberta Savitar momentaneamente. Os heróis conseguem fazer Cisco voltar a si e aprisionar o vilão mais uma vez, mas sem antes do Savitar avisar que foi o Barry quem o aprisionou na força da aceleração no futuro, e que no futuro um dos seus companheiros vai traí-los, outro vai morrer e outro vai sofrer algo pior do que a morte. Depois disso, Barry e Jay decidem se livrar da Pedra Filosofal através da força da aceleração. Só que ao fazerem isso, Barry acaba sendo levado acidentalmente para 5 meses no futuro, onde ele presencia Savitar libertado e matando Iris. Jay o leva de volta ao presente antes que ele pudesse fazer qualquer coisa.
Agora, o objetivo de Barry é impedir que isso aconteça. Ao mesmo tempo, Wally aperfeiçoa as suas recém-adquiridas habilidades com a ajuda de HR, e apesar dos protestos iniciais do Joe, ele finalmente é aceito como o novo parceiro do Barry, se tornando o Kid Flash. Já a Julia, agora também sabendo que Barry é o Flash, também se junta à equipe para eliminar Savitar. Em Star City, Artemis conta ao Prometheus a identidade secreta de todos os membros da equipe do Arqueiro. Dessa forma, durante uma festa de fim de ano que Oliver e Tia realizaram com a equipe do seu gabinete na prefeitura, Prometheus ataca e fere o Curtis mortalmente. Os heróis então percebem que Prometheus sabem das suas identidades, mostrando que tinha um traidor na equipe e que seus familiares estavam expostos. E enquanto seguem suas investigações, eles descobrem que Curtis, ao ser atacado, foi injetado com uma droga chamada dicloresol, que Oliver reconhece como sendo uma droga ligada a uma organização farmacêutica que já foi liderada por Justin Claiborne, que foi um dos executivos corruptos da lista e que Oliver matou na época que era o Capuz. Investigando mais a fundo, eles descobrem que Claiborne tinha um filho. Sendo assim, eles teorizam que Prometheus seja o filho de Claiborne, que agora está em busca de vingança. Ao mesmo tempo, Prometheus sequestra Billy Malone, um policial com quem Felicity estava saindo na época, o que leva a um novo confronto com os heróis. E durante esse confronto, os heróis não apenas têm a confirmação de que o Prometheus é o filho de Claiborne, como também descobrem que Artemis era traidora. Porém, parece que Prometheus não quer apenas matar o Oliver como forma de vingança pela morte do seu pai. Prometheus quer fazer o Oliver sofrer. E como prova disso, Prometheus engana Oliver, que acreditando estar atirando contra o vilão, acaba atirando e matando o próprio Billy, que estava inconsciente e vestindo os trajes do Prometheus, que fez isso para enganar o Arqueiro Verde. É uma situação difícil para os membros da equipe do Arqueiro, e para piorar, Deagle acaba sendo encontrado pelos militares e preso por deserção. Ao mesmo tempo, Malcolm Merlyn estava no fundo do poço. Sua vida foi arruinada depois que ele perdeu o posto de Ra's al Ghul e a Liga dos Assassinos foi desmantelada por Nyssa. Porém, ele é surpreendido ao receber uma visita dos viajantes no tempo Eobard Town e o Damien Dark dos anos 80. E sabendo que Merlyn também teve a vida arruinada pelos heróis, eles o recrutam para a Legião do Mal. O trio de vilões viaja para o ano de 1927, se aliando ao gangster Al Capone, o que gerou uma aberração temporal, onde Capone conseguiria matar o agente Elliot Ness, que segundo a história, seria o responsável pela sua prisão. Com isso, os lendas identificam a aberração e vão resolver, o que resulta em uma luta contra a Legião do Mal. Nessa batalha, o Flash Reverso consegue capturar Martin Stein e ameaça matá-lo se os lendas não lhe dessem o artefato que eles pegaram deles no ano de 1987. Sem escolhas, os heróis são obrigados a cooperar. Com o artefato, Tawny consegue praticamente tudo o que precisa para os seus verdadeiros objetivos: localizar a Lança do Destino. Agora eles precisam apenas de mais uma coisa: localizar Rip Hunter. A busca por Rip Hunter leva a Legião do Mal para Los Angeles do ano de 1967, onde Rip perdeu as memórias e agora vivia como um cineasta chamado Phil Gasmer, inclusive sendo colega de trabalho de George Lucas. Ele estava trabalhando em um filme chamado Lendas, sem saber que essa sua história é baseada em algo que ele próprio vivenciou. Ao mesmo tempo, Nate consegue investigar os artefatos adquiridos pela Legião do Mal e descobre que juntos eles formam o Medalhão de Longinus, o artefato que dava à chamada Lança do Destino poderes de reescrever a realidade. Sendo assim, agora eles sabem que o objetivo da Legião do Mal é obter a Lança do Destino. Eles seguem os rastros deixados pelos vilões até o ano de 1967, onde eles buscam salvar Rip Hunter deles. O problema é que Rip não se lembra dos lendas. Ao mesmo tempo, a presença de Rip naquela época também estava reescrevendo a história, fazendo com que George Lucas nunca crie franquias como Star Wars ou Indiana Jones, que formaram o caráter de muitas pessoas, incluindo o Ray e o Nate. Sendo assim, a luta agora é não apenas recuperar as memórias de Rip e o pedaço da lança que está com ele, mas também devolver George Lucas para o seu curso natural da história. Eles conseguem consertar a trajetória do cineasta e obter o pedaço da lança, mas o ainda sem memórias Rip Hunter acaba sendo capturado pela Legião do Mal. Na busca por Rip e o resto da Lança do Destino, Stein decide solicitar a ajuda da sua filha Lily. Ele revela sobre a sua missão como membro dos Lendas e Lily os ajuda a construir um dispositivo capaz de localizar o resto da lança. Nisso, ela também acaba descobrindo sobre a sua própria natureza como uma aberração temporal, mas diferente das outras anomalias, Stein não vê Lily como um erro. Pelo contrário, ele acredita que essas alterações temporais deram a ele algo que não sabia que ele precisava. E assim, Lily volta para casa. Ao mesmo tempo, a Legião do Mal consegue alterar a mente de Rip,
restaurando parte das suas memórias e personalidade originais, mas alterando elas para fazer Rip Hunter ser leal à Legião do Mal. Dessa forma, Rip passa a ajudar os vilões a recuperar as partes da Lança do Destino que ele próprio ajudou a esconder. Nisso, eles vão para o ano de 1776, e para atrair a atenção dos lendas, eles geram uma aberração temporal ao matar o próprio George Washington antes que ele pudesse assinar a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Identificando a aberração, os lendas vão para lá, o que resulta em uma inesperada luta contra uma tropa de soldados britânicos liderados pelo próprio Rip Hunter. Surpresos em descobrir que Rip agora estava do lado do inimigo, os heróis acabam perdendo a batalha quando Rip usa o seu elemento surpresa para obter o pedaço da lança que eles pegaram no ano de 1967. Em compensação, eles conseguem impedir a morte do George Washington, restaurando a história à sua normalidade. Ao mesmo tempo, Nate e Amaya começam um relacionamento. Como Rip tinha plenos conhecimentos de onde estavam os outros pedaços da lança, sua próxima parada foi o ano 3000, onde ele vai atrás do Dr. Meia-Noite, que foi enviado para lá pelo próprio Rip, e vivia como um cientista em Detroit. Rip mata o herói e toma o pedaço da lança que estava com ele. Quando os lendas chegam, já era tarde demais, mas eles ficam surpresos ao descobrir que um membro da Sociedade da Justiça estava no futuro. Usando o dispositivo criado por Lily, os heróis conseguem localizar outra parte da lança, dessa vez na Europa medieval. Eles então vão para Camelot, do ano de 507, onde eles são surpreendidos ao serem abordados pelos próprios Cavaleiros da Távola Redonda e levados diretamente para o Rei Arthur. Isso porque o mago Merlin era, na verdade, a própria Stargirl. A heroína revela aos heróis o que aconteceu com a Sociedade da Justiça, como eles foram enviados para épocas diferentes da linha do tempo para proteger os pedaços da Lança do Destino. O Dr. Meia-Noite foi enviado para o ano 3000 e ela foi enviada para a Europa medieval, onde se tornou Merlin. Ao mesmo tempo, Rip Hunter e Damien Dark também vão para aquela época, usando o dispositivo criado pelo Dr. Meia-Noite no futuro para controlar a mente do Rei Arthur e outros cavaleiros, resultando em uma grande batalha em busca do pedaço da lança. Os heróis ajudam os remanescentes cavaleiros liderados pela Lady Guinevere, enquanto convencem a Stargirl a listar o pedaço da lança que estava com ela, que ela escondeu dentro da própria espada Excalibur. Ao mesmo tempo, Stein pegou o mesmo dispositivo que os vilões pegaram quando eles foram para o futuro e conseguiu usá-lo para restaurar o Rei Arthur e os outros ao normal. Com isso, eles vencem a batalha. Damien, que só via Rip como um peão, o abandonou no campo de batalha e Rip é capturado pelos lendas. Depois disso, os heróis deixam aquele período enquanto Stargirl escolhe permanecer em Camelot, que agora considerava sua casa. Mesmo capturado e com a mente alterada, Rip ainda tem acesso privilegiado ao Wave Rider, e tenta usar isso tanto para escapar como para tentar destruir a nave. Os heróis conseguem conter o Rip. Ray, Nate e Amaya partem em busca de peças que ajudariam a reparar os danos na nave que o Rip causou. Já o Mickey revela uma tecnologia dos Mestres do Tempo que permite acessar a mente dos seus agentes. Eles usaram isso no Mickey, por exemplo, quando ele foi doutrinado para se tornar o Cronos. E assim, usando essa tecnologia e com a ajuda do Mickey e do Stein, Sarah e Jax acessam a mente do Rip, descobrindo assim que as alterações feitas pelos vilões distorceram a mente dele, fazendo ele ver os seus amigos como inimigos e vice-versa. Dessa forma, eles conseguem restaurar a mente de Rip e ele finalmente volta ao normal, voltando também para a equipe. Ao mesmo tempo, o relacionamento de Nate e Amaya se intensifica, mas Ray alerta o Nate dos problemas que isso pode causar com a linha do tempo. Ao contrário dos demais membros da equipe, Amaya é importante para a linha do tempo, pois a sua neta, Mary McCabe, se tornaria a próxima Vixen. Amaya se relacionar com Nate pode comprometer o nascimento de Mari. Tirando isso, eles também restauram a Wave Rider e Rip leva os heróis para onde estava a última peça da lança. Eles vão para o ano de 1970, onde estava o próprio Henry Heywood, o comandante Gladio, que agora era um piloto de testes da NASA. Henry revela que colocou um pedaço dele da lança na própria bandeira dos Estados Unidos que foi cravada na Lua durante a missão da Apollo 11. Naquele momento, a missão da Apollo 13 estava acontecendo e Eobard Town invade a nave para poder ir para a Lua, o que resulta num confronto com os lendas. Durante esse incidente, Henry tinha esperança de voltar para sua época depois dessa missão, o que faria ele estar presente na vida do seu filho, mas ele hesita ao descobrir que isso poderia alterar a história do seu neto Nate. Durante essa batalha, Ray também descobriria que o Flash Reverso está sendo perseguido pelo Flash Negro, o antigo Zoom. Isso porque o Flash Reverso é um remanescente temporal que não deveria existir nessa linha do tempo.
Desfazer a sua condição de remanescente temporal é o principal objetivo do Tawny em querer a Lança do Destino e alterar a realidade. A batalha termina com a Wave Rider entrando na atmosfera da Terra, mas um erro de cálculo faz ela perder a direção. Para devolver a nave para o seu curso correto, o comandante Gladio vai até o compartimento de carga e o abre, esvaziando o lugar e deixando a nave mais leve para se reajustar. Porém, ao fazer isso, Henry Heywood é sugado para fora da nave, ficando à deriva no espaço e morrendo por falta de oxigênio. O comandante Gladio deu a sua vida para que o seu neto e os lendas pudessem viver. Diante do que aconteceu com a sua própria família, Nate revela a Maya sobre o que vai acontecer com a família dela e dos riscos que ela corre se continuar se relacionando com ele. E ao saber disso, a Maya começa a pesquisar sobre o futuro de Zambezi e da sua família. Com 2 das 4 partes da Lança do Destino obtidas, os lendas agora precisam das partes que a Legião do Mal pegou. Rip, então, revela que o local que os vilões usam como quartel-general era o ponto de fuga, o mesmo local fora da linha do tempo, onde era a base de operações dos Mestres do Tempo, além de ser também onde Leonard Snart se sacrificou. Eles vão para lá, se infiltram na base dos vilões e roubam as 2 partes da lança que estavam com eles. De volta ao Wave Rider, a Lança do Destino se restaura sozinha ao ter as 4 partes reunidas. Os lendas, então, decidem destruí-la para impedir que ela seja usada. O problema é que eles não conseguem. A Maya identifica uma escritura na lança que dizia que ela pode ser destruída pelo mesmo sangue que a criou, ou seja, o sangue do próprio Jesus Cristo. O problema é que voltar para a época da crucificação de Jesus é um risco muito grande para a linha temporal. Sendo assim, Nate tem outra ideia. É dito que o sangue de Cristo foi encontrado no sul da França durante a Primeira Guerra Mundial, e a pessoa que mais sabe sobre isso é ninguém menos que J.R.R. Tolkien, o escritor que criou O Senhor dos Anéis e o mundo da Terra-média, e que na sua juventude serviu às Forças Armadas durante a Primeira Guerra Mundial. Eles vão para o ano de 1916 para pedir ajuda do próprio Tolkien para encontrar o sangue de Cristo. Ao mesmo tempo, a Legião do Mal vai atrás dos lendas para recuperar a lança, e para ajudá-los, eles recrutam mais um membro, o próprio Capitão Frio Leonard Snart, vindo do ano de 2014, ou seja, antes de ele se juntar aos lendas, quando ainda atuava como um grande criminoso. E ao saber do seu destino final, o Capitão Frio se junta aos vilões e consegue atrair Mickey até ele. Snart tenta convencer Mickey a se juntar à Legião do Mal e usar a Lança do Destino para impedir a morte do Capitão Frio. A volta de Snart mexe com Mickey, mas a princípio ele se recusa a ajudar os vilões. Com a ajuda de Tolkien, eles começam a procurar pelo sangue de Cristo quando a Legião do Mal aparece e os ataca, ao lado de diversos soldados. Os lendas ficam surpresos por Snart estar entre os inimigos e começam a temer por uma eventual traição de Mickey, já que Snart era seu parceiro. Essa quebra de confiança afeta o Mickey até que ele decide de fato aceitar a oferta de Snart e se juntar à Legião do Mal. Mickey pega a Lança do Destino e leva ela para os vilões, e assim a Legião do Mal deixa aquele período. Para piorar, os heróis encontram amostras do sangue de Cristo, mas ao fugirem dali no meio da batalha, a amostra é perdida. No ponto de fuga, a Legião do Mal, formada agora pelo Flash Reverso, Damien Darhk, Malcolm Merlyn, Capitão Frio e Onda Térmica, usam a Lança do Destino para reescrever toda a realidade. E esse foi o vídeo da parte 6 da cronologia do Arrowverso. Você vê que a gente ainda não encerrou esse assunto, porque eu achei interessante encerrar nesse ponto aí, onde a Legião do Mal altera a realidade, principalmente por conta de organização, né? Por conta da organização de eventos. Eu achei interessante. A princípio eu ia falar até o final da 3ª temporada de Flash, quando as coisas se resolvem, mas quando eu vi que tinha esse ponto, onde a realidade é literalmente alterada completamente, eu achei que esse seria um bom ponto para dar um corte e assim fazer essa divisão, continuar essa história a partir da parte 7. Mesmo porque esse vídeo também tá bem longo. Mas vou fazer de tudo, não prometo nada, mas eu vou fazer de tudo para não demorar para trazer a parte 7. E espero que você confie em mim. De novo, se você está gostando do meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o like para ajudar, me siga nas redes sociais e também me acompanhe lá no Z Games se você gosta do assunto sobre games também. Valeu galera, até a próxima e fica na paz.